Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para esse tempo de contato com a palavra de Deus. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web, rádio e TV. Este é mais um programa Boas Novas na Web, como acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Semana passada não estivemos aqui, ficamos com saudade, precisamos estar fora da cidade para um evento espiritual, foi bênção na nossa vida, mas com alegria estamos aqui para continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, neste ano sob o tema Fazendo uma Grande Obra, não podemos descer. Queremos convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, em um de nossos encontros, como acontece sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, depois segue-se o culto. No período das 9h30, nós temos grupo de crescimento cristão. É um tempo quando nós estudamos, refletimos sobre uma porção da palavra de Deus. Abordamos um tema bíblico e o propósito é o crescimento cristão do povo de Deus. Depois segue-se o culto de celebração e a anunciação das boas novas de esperança e salvação. À noite, a partir das 19 horas, o culto de anunciação da palavra de Deus, culto evangelístico, como sempre acontece, e você é convidado a estar conosco. Se tem uma criança, pode vir, porque no domingo pela manhã temos um espaço especial, uma programação toda especial para a sua criança. Enquanto você assiste o culto, ela estará num ambiente muito bom para as crianças e ela vai gostar. Vem estar conosco. Neste próximo sábado temos um encontro maravilhoso para as mulheres. É o chá das mulheres. Não sei se ainda há tempo, mas queremos convidar você a estar participando. Faça contato com um dos nossos canais e inscreva-se. Nós esperamos que esse tempo seja um tempo muito abençoador na vida das mulheres, a partir das sábado, dia 13, a partir das 15 horas. É o horário que começa e você é convidado para estar nesse encontro de mulheres. Está tudo sendo aprontado, preparado com muito carinho para que haja ali uma excelente reunião, que sejam todas muito abençoadas. Vamos orar, buscar a direção de Deus para nossas vidas, agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito para nós, pedir que o vento do Espírito Santo de Deus continue soprando sobre a nossa terra, sobre as nossas vidas, que Ele continue nos abençoando e vamos ser gratos, não é verdade? Agradecer a Deus pelo que Ele nos tem concedido. Nós vamos agradecer a vida dos aniversariantes conforme a nossa agenda. Se você aniversaria nesse mês, você pode nos informar. Nós vamos estar aqui, se você é membro da nossa igreja, atualizando aqui a nossa agenda aniversariante.
Mas vamos agradecer a Deus a vida de todos os aniversariantes, não só aqueles que fazem parte da agenda da igreja. Mas no dia 3 foi o aniversário do João Vitor, lá do Ministério Infantil, e no dia 6, a irmã Magali Viana. Queremos, em nome da igreja, mandar o nosso abraço para cada um de vocês, onde que vocês possam estar aí recebendo da parte do Senhor as bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. Vamos orar então? Antes de orar, queria que você que estivesse nos acompanhando pudesse nos informar como está chegando aí a imagem e o áudio. Aqui sinalizou conexão lenta e você pode nos ajudar para dizer como chega por aí, para ver se é algo que nós possamos fazer por aqui. Você que está aí nos acompanhando, nossos pessoal aí de apoio que sempre fica aí na retaguarda. Estou vendo aqui, consigo ver na telinha a Audilene. Quem mais está aí? Como está o áudio por aí e a imagem? Está aparecendo para mim aqui conexão lenta. Não sei até que ponto possa estar influenciando na transmissão. É uma batalha, a plataforma, né? Cada hora é uma surpresa e nós só queremos continuar se tivermos certeza que está tudo bem por aí. Bom, o Direne disse que caiu, mas já retornou, está bem, está tranquilo, senão a gente reinicia por aqui. Caiu a conexão, já retornou. Quem mais pode nos ajudar por aí? Voltou. Voltou direitinho? Voltou. Muito bem, vamos orar, queridos. Você, onde você estiver, você pode nos acompanhar aí com as suas orações. Muito bem, vamos pedir que o vento do Espírito Santo sopre nessa rede, né? E vá rompendo todo tipo de barreiras, não é verdade? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Orar pela nossa nação, pelas famílias brasileiras, agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na presença do Senhor com perdão dos nossos pecados. Sonda os nossos corações, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor agora mesmo está fazendo por nós e ainda pelo que o Senhor fará, certamente. Ó Deus, muito obrigado pela proteção, pela bênção da vida, a bênção da saúde, pela bênção da salvação por Jesus Cristo, o nosso Salvador, pelas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Ó Deus, pela presença bendita do Teu Espírito Santo. Queremos agradecer ao Senhor pela nossa família biológica, a família espiritual, a Tua Igreja, em nome do Senhor. Louvamos ao Senhor pela vida dos aniversariantes, o João Vitor e a Magali Viana, que aniversariaram, Deus, nesta semana, no dia 13, o João Vitor, no dia 6, a irmã Magali. Que as bênçãos dos céus estejam sobre a vida desses irmãos, sobre a vida de todos quantos aniversariam nesta semana. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Que o Senhor faça, Pai, os nossos irmãos prosperar, concedendo muitos anos de vida, com plena saúde, vitórias, alegrias,
planos realizados, tudo para a glória de Jesus Cristo. Queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor para a nossa nação, cada família, cada lar, cada casa, possa ser alcançado com as tuas bênçãos, as provisões, o pão de cada dia e tudo que cada um necessita para uma vida digna. Que o vento do teu Espírito Santo esteja soprando na nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Que cada brasileiro, cada lar reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e que o Brasil é do Senhor, não pertence mais a ninguém. O Brasil está nas mãos de Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, com a tua paz, visitar os lares, os casamentos, abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, os da terceira idade, que haja paz na nossa terra e que tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor remova da nossa terra, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe as igrejas espalhadas no Brasil, que o Senhor fortaleça o teu povo, nos anime, nos capacite para continuar anunciando uma mensagem de paz, alegria e salvação para todos os brasileiros. Em nome de Jesus. Abençoe os ministérios, as tuas igrejas. Ó Deus, onde encontrar uma casa de oração, ali estejam as bênçãos do Senhor. Nos abençoe nós aqui que estamos a ministrar, que esta transmissão toque os corações e que Jesus Cristo seja engrandecido, pessoas sejam alcançadas com a mensagem da palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Você que vai chegando por aí, você pode compartilhar, pode dar o seu ok aí, convidar as pessoas, ajude aí a igreja a anunciar a mensagem dos céus. Compartilhe, dá o seu okzinho, faça isso, pega o link, coloque aí em alguém que você sabe que gostaria que ela estivesse participando, ouvindo o que vai acontecer aqui. Bom ter vocês aí. Deus é bom, não é bom? A Luciele em família, pastor Alain, a Audilene em família. Convide as pessoas para estarem conosco. Isso, a Audilene compartilhou. Eu já vi aqui, a telinha já me informou aqui. Isso, Audilene. Vamos compartilhar para que mais pessoas ainda possam ser alcançadas, não é verdade? Esse é o propósito, e tudo para a glória do Senhor. Deus é bom, isso, Audilene, Deus é maravilhoso. Ai de nós se não fosse o nosso Deus. Hoje nós vamos então tratar de mais uma parte do 12º episódio da história de Jonas. A Kátia Constant apareceu, Daniel Constant, boa noite, graça e paz, Deus abençoe vocês aí nessa cidade maravilhosa. Muito bem, a história de Jonas, uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. Estamos no 12º episódio, que foi então dividido em 3 partes. Estamos hoje na 3ª parte. A história de Jonas, estamos no capítulo 4 do livro de Jonas. E esse episódio fala sobre a trilha do amadurecimento espiritual. Fala de Jonas, profeta do Senhor, que foi chamado para anunciar a mensagem de Deus numa cidade de Nínive, resolveu ir para outra cidade, foi para Tarsis, pegou um barco, embarcação para fugir da presença de Deus, veio a tempestade, foi lançado ao mar, um grande peixe o engoliu, depois ele foi vomitado na areia, e aí Jonas então teve essa experiência com Deus, do qual nós estamos tratando aqui.
Ele não queria anunciar o evangelho em Nínive porque ele achava que não tinha que ser assim. Ele achava que os ninivitas não eram merecedores. Vejam só, uma história interessante. Eu estou descobrindo coisas muito interessantes, lições muito interessantes nessa história aqui. Então vamos continuar. Ele foi lançado, vomitado por aquele peixe, né? E o texto diz assim, capítulo 4 de Jonas, verso 1, e com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Ele não só ficou desgostoso, mas ficou irado. Um abismo chama outro abismo. E orou o Senhor e disse, olha que ele falou para o Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, isso é, onde ele morava? Por isso me adiantei e fugi, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Olha a abordagem de Deus. Jonas, faz sentido essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, uma tenda, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da plantinha. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira. É razoável a minha ira. E tomou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também são muitos animais? Então, essa é a história que estamos aqui. E nós estamos já nesse parte da história em que Jonas estava lá, tranquilo, na sombra e água fresca, e diz assim, e nascendo o sol, mandou um vento calmoso oriental. Aí começou a mudar. E eu estou chamando, como já até fiz menção no episódio passado, desse vento calmoso, é o vento calmoso da reflexão. Reflexão sobre si mesmo. Um vento calmoso oriental é o texto bíblico que diz, fala assim, sobre esse vento, né? E em hebraico, presta atenção, esse vento é quase sempre utilizado numa situação negativa. Esse ventinho calmoso, associado à destruição, à intervenção divina, a julgamento divino. Olha só como é que as coisas tem tudo a ver na Bíblia. Então, é o vento oriental, ou chama o vento leste, né? E ele tem também um significado de simbolizar um poder destrutivo de Deus, ou então o julgamento de Deus. Querem ver um exemplo? Em Êxodo capítulo 14, verso 21, lá atrás, quando o povo estava saindo do Egito em direção a Canaã, diz assim, Êxodo 14, 21, diz que um vento oriental, ele apareceu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, travessia do mar, e o Senhor
E o Senhor, por um forte vento oriental, olha o vento aqui, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha só, um vento foi entrando ali no mar, esse vento oriental. É o vento mesmo que soprou agora ali onde estava Jonas. E Deus fez uma intervenção ali para controlar aquela situação e para cumprir os seus propósitos. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Jonas. Estava ele lá, aquela sombra maravilhosa, de repente a árvore secou, Deus mandou um bichinho lá, porque Deus estava tratando com Jonas, estava cuidando de curar Jonas da sua imaturidade espiritual. Então, nós podemos então admitir que quando esse vento aparecia, alguma coisa mudava, não é verdade? Alguma coisa acontecia ali onde esse vento aparecia. E na vida de Jonas alguma coisa precisava ser mudada, vocês não acham? Nosso irmão Jonas não estava bem, né? E era um tempo dele parar e refletir sobre a vida dele. Alguma coisa não ia bem com ele. Um profeta de Deus se recusando a pregar o evangelho e ainda torcendo contra para a mudança da cidade. Talvez tenha chegado a hora de Jonas se perguntar assim: puxa vida, que profeta sou eu? Que crente sou eu? Puxa vida, como eu tenho vivido até aqui, o que eu tenho feito? Mais do que isso, era hora de ele perguntar assim: mas quais são as minhas verdadeiras motivações? Elas são puras? Elas são corretas? Minhas motivações são as motivações do Espírito Santo em mim? São as mesmas motivações de Deus? Ou o que eu estou fazendo aqui? Deus preparou Jonas, preparou o ambiente, fez crescer uma árvore maravilhosa ali para fazer sombra para ele. Ele fez uma cabana, estava exatamente como ele queria, mas não estava como Deus desejava. Aí Deus mandou aquele vento calmoso ali, e aí as coisas começaram a mudar. Depois veio o quê? O sol sobre a cabeça de Jonas. Bom, que a cabeça de Jonas não estava boa, é verdade. Veio o sol sobre a cabeça de Jonas. Diz assim: o sol bateu na cabeça de Jonas. Aqui o vento calmoso, é a chamada reflexão, e agora vem o sol da provação. A chapa começou a ficar quente, não é assim? Não é o que diz assim, que a chapa vai ficar quente, ou a chapa está quente? Espiritualmente, a chapa estava quente para o nosso irmão Jonas. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vou repetir: um ventinho oriental, mas que tem o poder de sua persistência romper e abrir o mar, como foi lá na passagem do povo pelo mar, na saída do Egito, né? E aquele ventinho veio e foi ali, acabou com o abrigo que Jonas havia construído, né? Porque nada pode conter a ação de Deus. Deus tem seus planos na vida dos seus filhos. Não adianta seus filhos achar que pode, né, contrariar a Deus. E quando o assunto é maturidade, Deus age para fazer dos seus filhos maduros. E filhos maduros quer dizer aqueles que de fato se esforçam, fazem a sua parte para refletir a imagem de Deus. E nem aquela proteção que ele fez para ele,
conseguiu esconder o coração dele de Deus, as suas mazelas e seu pecado, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, Jonas então chama pela morte mais uma vez. Não dá pra ver assim, eu quero morrer. Já viu a pessoa, alguém já falou, já viu uma pessoa contrária, eu quero morrer. Eu já vi muitas pessoas falar isso, é uma bobagem. E crente, né? É melhor morrer. Então, a segunda vez que Jonas tem essa atitude, realmente ele precisava de um tratamento. Ele tinha atitude repetitiva, fazendo sempre a mesma coisa errada. Da primeira vez foi uma questão interna, o coração dele estava contrariado. Ficou zangadinho com Deus porque ele achava que os ninivitas não precisavam e não deviam ser salvos. Foi uma contrariedade em relação a Deus. Deus mandou aqui pregar, mas eu não quero pregar, eu não vou pregar. Olha só. E a segunda vez que ele assim fez foi por uma intervenção assim de Deus mesmo, assim, e também direta. E agora por um contato físico, Jonas ficou de cabeça quente, literalmente, e ele, de novo, ele quer morrer. Primeiro aquela rebeldia interna, agora foi porque o sol estava incomodando, queimando a sua cabeça. Já falamos num episódio anterior, nós tratamos disso, lembra? Quando nós falamos sobre a questão das emoções de Jonas. E aqui vemos de novo o Filho de Deus, ele dominado pelas emoções perigosas, tão perigosas quanto intensas. Primeiramente foi a tristeza, ficou triste, injustificada. Ele ficou triste porque não queria ir lá a Nínive. Depois ficou alegre porque tinha aquela sombra maravilhosa. Alegre, uma alegria passageira, porque é uma alegria falsa, uma alegria com a motivação errada. Eu fico alegre porque está na sombra, mas o povo precisando de ouvir uma mensagem transformadora. E depois ficou deprimido por conta daquele desconforto físico, o sol batendo na sua cabeça, né? E ficou então deprimido e pediu para morrer. Eu estava vendo a história de Jonas e eu entendi claramente que Jonas, como pode acontecer com qualquer filho de Deus, ele não estava deixando que o Espírito de Deus frutificasse na vida dele. Aí lembrei quando Paulo escreveu aos Gálatas e falou sobre o Espírito, os frutos da carne e os frutos do Espírito. E Jonas aqui não estava permitindo que o Espírito Santo pudesse produzir frutos nas atitudes dele. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 5, 19 e 23, ele fala sobre as obras da carne. Ele fala, eu identifiquei aqui algumas coisas que estavam evidentes no coração de Jonas. Fala aqui idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, quer dizer, briga, confusão. Depois, iras. Jonas estava irado. Deus fala assim, por que você está irado? Outra obra da carne, discórdia. Jonas estava discordando de Deus. Depois, dissensões, aquele espírito de criar intriga e facções, divisão. Nós precisamos de Deus. O ninivita não precisa por isso mais aquilo. Então, assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, falou assim, quem não herdarão o reino de Deus são os que praticam estas coisas. Os tais não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo fala também do fruto do Espírito, que a gente vê que faltou na vida de Jonas. Ali, olha, Jonas estava trabalhando na causa. Presta atenção. Jonas estava trabalhando na causa do Senhor. Olha como é que ele estava. Paulo fala assim aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é o que? Amor. Jonas não mostrou amor por aquele povo. Alegria, Jonas ficou triste.
paz, Jonas ficou sem paz no coração. Longanimidade quer dizer paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Ele quebrou, ele não estava sendo fiel a Deus. Mansidão e domínio próprio. As emoções estavam revolucionando, fazendo o que queria na vida de Jonas. Então o que ele fez? Eu quero morrer. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte. E diz, melhor me é morrer do que viver. Jonas demonstra assim o absurdo que estava acontecendo no seu interior. Por dentro estava mal. Eu acho até que por fora também, né? Naquele calorão, né? Principalmente sendo ele um filho de Deus, um crente, um profeta. Concorda? Olha como a questão espiritual bagunçou o emocional de Jonas. Olha o que Deus faz. Preste atenção como esse Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, gente. Então Deus perguntou a Jonas assim, é razoável essa tua ira por causa da plantinha que morreu? É razoável? É aceitável? É admissível? Jonas, é justo isso que você está fazendo? Esse comportamento é um comportamento digno de ser meu filho? E olha a resposta do rebelde Jonas. Olha a resposta. Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Só acreditamos porque está na palavra de Deus, né? É razoável a minha ira até a morte. Ele estava tentando dar legitimidade aos seus sentimentos horríveis, à sua atitude. Ele estava tentando dar legitimidade ao seu pecado. E é coisa que o crente sabe fazer. É justificar os seus erros. Tem gente até que recorre à Bíblia. Pega um verso isolado lá para poder justificar. Mas olha, queridos, a Deus nós não conseguimos enganar. E Deus não se deixa escarnecer. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala o seguinte, Deus não se deixa escarnecer. E eu quero chamar assim, um ponto de atenção muito relevante para nós aqui na história de Jonas. Essa história é muito rica, tem tudo a ver conosco hoje. Muito cuidado mesmo com o espírito de rebelião. Sabe por quê? A Bíblia diz que rebelião é o mesmo que feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 fala assim, porque a rebelião quer dizer afronta a Deus, é como o pecado de feitiçaria. Não tem meio termo. E continua o verso, e a obstinação, quer dizer, a teimosia, Jonas estava teimando, a teimosia persistente em relação a Deus, é como idolatria e cultos a ídolos do lar. 1 Samuel 15, 23. Era o que estava no coração de Jonas e que às vezes assalta o coração do crente. Aí, amados, Deus tornou a confrontar Jonas. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais que lá existem?
Olha, se tem uma passagem que a gente vê entre tantas, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é essa aqui. Mas sabe por que Deus estava agindo assim com Jonas e ele age assim conosco? Porque tudo tem um propósito. E toda a ação divina tem um propósito abençoador. Toda a ação divina tem um propósito abençoador. E quando Deus mandou aquele vento oriental e depois o sol na cabeça do seu filho, alguém disse assim, puxa, mas que pai, né? Mas tudo tem um propósito. E o propósito ali, Deus estava mostrando a Jonas como ele estava por dentro. Como Jonas estava. Jonas não estava refletindo a imagem de Deus. É isso que Deus quer de nós. E qual o problema? Para a gente ir caminhando para o final. Problema, próprio entendimento. A palavra de Deus declara, não se estribe no seu próprio entendimento. Às vezes nós entendemos uma coisa e achamos que nós somos donos da verdade. Vamos ter cuidado com isso. E aqui, e até em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. Outro problema que envolve a situação de Jonas, egoísmo. Ele é exclusivista, egoísta. Olhava só para si mesmo. Muitas vezes nós olhamos só para nós mesmos, nossas necessidades. E a consequência desse problema? Corremos o risco de deixarmos de ter um olhar compassivo para com o nosso próximo. Ter compaixão. Perdemos a capacidade de exercitar a compaixão. Nos tornamos insensíveis em, finalmente, não refletimos a imagem de Deus. Ah, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Estamos vendo aqui a vida de um profeta em pleno exercício do seu ministério profético. Totalmente entrosado na igreja. E olha a situação. Nós vivemos para refletir a imagem de Deus. E Ele nos dá o seu Espírito para que nós possamos exercer essa finalidade da nossa vida, desempenhar essa fidelidade na nossa vida. E a melhor maneira é depender de Deus e olhar para Deus. Quando olhamos para Deus, nós começamos a ter a perspectiva de Deus para o mundo. Quando nós desfocamos de Deus e passamos a ver o nosso interesse, nosso pensamento, nossas emoções, o que eu acho, nós vamos perdendo a perspectiva de Deus e vamos olhando o mundo a nosso jeito e fazendo as coisas da nossa maneira. Por isso, eu quero deixar 2 versos com você ao encerrar esse episódio. Primeiro é de Isaías 55, 8 e 9. Deus manda o profeta dizer assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. E palavra de Jesus, capítulo 5 de Mateus 5, verso 7. Mateus 5, verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jonas perdeu a capacidade de exercer a misericórdia. Que Deus nos abençoe, que possamos buscar em Deus a maturidade cristã
à maturidade como filhos de Deus. Amém, queridos? Mas esse Deus é um Deus maravilhoso. Que paciência Ele teve com Jonas e Ele tem com cada um de nós. Mas não vamos brincar com o nosso Deus. Não vamos abusar da paciência dele. Ele está falando aqui, não vamos abusar da paciência de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Deus é maravilhoso, foi muito bom estar com vocês. Depois eu vi por aqui a Adriana, por aqui, o Marcelo. Tem mais gente aqui, que Deus abençoe todos vocês, ok? Não se esqueça de compartilhar. Vamos, então, encerrar. E eu encerro declarando sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo. Um duplo abraço, meu e da Lígia, para você e todos os seus. Tenha um restante de noite maravilhosa na presença do Senhor. Uma sexta-feira debaixo da graça de Deus. Um sábado muito abençoado, as mulheres no encontro no chá das mulheres. E domingo, olha, o dia do Senhor na casa do Senhor. Até lá, se Deus quiser.